professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos! Hoje vamos abordar um tema essencial. É o campeão de perguntas que nós recebemos lá no Fale Conosco, do nosso site. É um tema realmente muito essencial para a nossa prática. Como transformar uma pergunta comum em uma pergunta potente? Este é um guia prático desenhado especialmente para ajudar você a investigar e compreender o verdadeiro processo de pensamento dos seus alunos dentro da sala de aula. Vamos começar então. Premissa fundamental para você transformar a pergunta comum em uma pergunta potente. Para começar, devemos saber que nem toda pergunta produz pensamento. Muitas vezes, em nosso dia a dia corrido, fazemos perguntas de forma automática. No entanto, se o nosso objetivo é desenvolver a autonomia e a capacidade cognitiva dos estudantes, precisamos entender que a estrutura da nossa pergunta determina se o aluno vai apenas resgatar uma informação decorada ou se vai, de fato, pensar. A pergunta comum. Vamos ver um exemplo prático. Observe se você tiver com o slide aí aberto, se você já tiver baixado. Ou então, escute. Quem era o personagem principal? Quando fazemos essa pergunta, o que recebemos em troca? Uma resposta curta, pontual e direta. O aluno responde apenas um nome, por exemplo. O problema é que esse tipo de questão oferece pouquíssimo diagnóstico para o professor. Você não consegue saber se o aluno realmente compreendeu a narrativa ou se memorizou esse detalhe isolado. Vejam que eu não estou dizendo que perguntas de localização, perguntas literais, devam deixar de ser feitas, né? Estamos discutindo aqui perguntas que fazem pensar. A pergunta potente. Agora, escute a diferença quando transformamos essa mesma questão em uma pergunta potente. Como você descobriu que ele era o personagem principal? Perceba a virada de chave. Aqui, o aluno não pode simplesmente falar um nome. Ele precisa, além de dizer o nome, que vai ser uma informação que deve vir junto dessa pergunta, ele precisa explicar também as pistas do raciocínio, né, de como ele descobriu que ele era o personagem principal. Pistas como ações do personagem e que conexões ele fez. É exatamente nesse movimento que o raciocínio do estudante aparece. Aparece para a gente. Veja que uma pergunta potente, ela pode induzir, levar o aluno a uma reflexão e, ao mesmo tempo, nos dar um feedback. Matriz de transição. Para colocar isso em prática, a regra de ouro é: troque o automatismo pela investigação. Vamos ver 3 substituições diretas para o seu cotidiano. Em vez de perguntar apenas o que, pergunte como você sabe. Em vez de perguntar qual é a resposta, pergunte o que no texto fez você pensar isso. E em vez de limitar a aula ao certo ou errado, desafie o aluno dizendo: explique seu caminho, como você chegou a essa resposta. Dessas formas, seguindo esses exemplos, essas trocas de perguntas, você desloca o foco do resultado final para o processo de aprendizagem, que de fato é o que importa. Raio-X pedagógico. Quando você faz uma pergunta potente, ela funciona como um verdadeiro raio-X pedagógico. Ela revela 5 dimensões fundamentais do seu aluno. Primeiro,
a estratégia que ele utilizou para resolver o problema. Segundo, o nível real de compreensão do conteúdo. Terceiro, onde exatamente está a dúvida ou a brecha no aprendizado. Quarto, o grau de segurança com que ele defendeu suas ideias. E quinto, como ele articula seu conhecimento prévio com as novas informações. É um diagnóstico completo em uma única intervenção. Os nossos materiais, eles seguem esse modelo de perguntas que fazem pensar. O teste de fogo. E como saber se a sua pergunta funcionou? Faça o teste de fogo. Após o aluno responder, pergunte a si mesmo: o que mais eu descobri sobre esse aluno além da resposta correta? Se a resposta for nada, significa que a pergunta era fraca. Mas se você descobriu como ele pensa, parabéns, acertou. São tentativas e erros. É assim mesmo. A gente consegue formular uma pergunta potente à medida em que a gente vai experimentando mesmo na nossa prática. Use esse fluxograma de autoavaliação em cada aula. E baixe mesmo, gente, esse PDF, né? Você está aqui ouvindo o podcast. O PDF está disponível no nosso site, tá? Gratuitamente, é só baixar. O novo paradigma. Para finalizar, precisamos virar a chave para um novo paradigma. A avaliação tradicional busca apenas obter respostas corretas. A investigação pedagógica busca observar o pensamento em ação. Lembre-se, perguntas não servem apenas para testar o aluno, servem para revelar como cada estudante aprende. Ao adotar esse olhar, o professor deixa de ser um mero corretor e passa a ser um observador ativo do pensamento. Muito obrigada, gente, e excelente aula, viu? Para todo mundo. E qualquer nova pergunta, deixa lá no nosso Fale Conosco. Um abraço, tchau, tchau.